Fala aí, galera, bom dia, tudo bem? Bom, vim aqui fazer um breve relato aí do que eu acho, né, que possivelmente aconteceu nessas eleições aí, né? Eu sempre fiz o meia-culpa, né, referente ao Bolsonaro, no que diz respeito aí à vacina, por exemplo, né? Quando o Bolsonaro, ele pegou e não assinou aquele contrato da Pfizer na compra de vacina, porque ainda não tinha sido especificado pela Anvisa, um mês depois, ele pegou e assinou o mesmo contrato comprando as vacinas, né? Isso aí foi um erro que ele cometeu e eu sempre fiz o meia-culpa referente a isso, né? Assim como geralmente quando eu estava debatendo com o petista, eu sempre falei pro petista justamente para ver se o petista fizesse a meia-culpa também do candidato dele, que é o Lula, né? Então, assim, isso foi um ponto crucial que ele errou. Eu votei no Bolsonaro mesmo por eliminação, mas o peso das consequências aí das atitudes do Bolsonaro no governo dele pesou mais do que o do Lula, né? Pelo fato do Lula ter sido condenado e ter sido preso. Os dois aí tinham os defeitos, né? Cada um na sua gestão. Outro ponto também que foi em 2018, quando o Bolsonaro era candidato, ele falou que não ia se aliar ao Centrão. Não adianta a gente ficar passando pano, né, referente às coisas aí que o Bolsonaro fez durante esse governo aí, né? Essa questão aí, por exemplo, do Centrão. Ele se aliou ao Centrão. E os eleitores não são bobos, né? A gente consegue ver isso. Só que para mim, e eu diria que para quase 50 milhões aí de eleitores do Bolsonaro, o outro lado ia pesar menos, até porque o Bolsonaro só teve 4 anos no meio de uma pandemia, conseguiu eleger a maioria da bancada, senadores, deputado federal, deputado estadual e alguns governadores aí também. E eu pensei de verdade que o povo ia dar mais uma oportunidade para ele ver como que ficaria nesse segundo mandato, porque agora sim ele iria ter a governabilidade, né? Por conta de ter eleito aí esses apoiadores dele aí, tanto para deputado federal quanto estadual, governadores e senadores. E não foi o que aconteceu. Tá tendo protestos aí, o pessoal não quer aceitar. A apuração também foi muito estranha, porque só o Lula subiu, o Bolsonaro não subiu em momento nenhum, nem oscilou, nem igualou, ele só caiu desde quando ele começou, com praticamente 60%. Então é no mínimo estranho, mas precisa ser apurado e ver realmente o que aconteceu. Mas é um sentimento muito triste que a gente tem. No meu ponto de vista, eu votei no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro por conta disso tudo que eu tô dizendo. 70% eu tava com ele, porque não tinha sentido. Não tinha sentido eu votar no ladrão, né? Eu votar no petista. Mas vamos lá, já aconteceu, ele já perdeu e vamos ver como que ele vai governar aí. Vamos ver o que vai acontecer no desenrolar. Então, assim, pontuando os pontos negativos aí ao qual eu acho que o Bolsonaro perdeu a eleição, que foi principalmente na questão da vacina. Mesmo que ele não concorde, ele, pelo menos no mínimo, como presidente, tinha que fingir que seja, fingir que aos anseios da maioria, né? Ó, toma no meu braço aqui, dá a vacina em mim, mesmo que ele não concorde pessoalmente. Não precisava expor escancaradamente assim, até porque morreu mais de 600 mil pessoas, né? Então esse foi um ponto crucial, assim como o Trump perdeu nos Estados Unidos, aqui também eu acho que foi o motivo crucial que fez o Bolsonaro perder a eleição. Você vê o Lula. O Lula, se fosse, eu consigo às vezes ficar imaginando o Lula nesse caso. Ele ia puxar, ele iria conversar, de forma que ele iria, às vezes, até enganar aquele pessoal que às vezes estivesse até pensando em não votar nele. Diferentemente do Bolsonaro. O Bolsonaro é muito emotivo, ele expõe demais, né? E isso acaba atrapalhando ele. Acabou atrapalhando ele, né? Entendeu? Então é complicado. Vamos ver o que vai dar. Aqui, ó, não quer deixar eu gravar meu vídeo? Dá um oi pra todo mundo aí. E vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer do mandato do Lula. Tomara que ele governe bem, né? E a gente aqui vai estar torcendo para que ele governe bem e que dê tudo certo, né? Porque vai ser bom para todo mundo, tá bom? Então, pontuando, perdeu a eleição por conta principalmente da pandemia e de não ter feito aquilo que ele falou que ele ia fazer durante a campanha de 18. Principalmente, na minha opinião, não se aliar ao Centrão, né? Ele fez totalmente o contrário. Aí, quando ele foi questionado sobre isso, ele falou da tal da governabilidade. Então, não falasse durante a campanha, porque o eleitor ele não é bobo, né? O eleitor ele percebe isso aí. Ele tinha que ser um pouquinho mais contido nessa questão da vacina, até porque morreu muita gente. Mesmo que ele não concordasse, que ele defendesse a cloroquina como tratamento precoce, mas pro bem geral, pro bem da maioria, toma meu braço aqui, me dá uma vacina, vamos comprar a vacina e vamos dar a vacina em todo mundo. Eu acho que esses dois pontos foi primordial para que ele perdesse essa eleição aí.
Mas estamos juntos, vamos torcer aí para que esse governo faça um bom governo, apesar de tudo, apesar da gente já saber. Você vê que tem algumas contas do Instagram que tá caindo, não é coincidência. Tô bloqueado no Face, não pode associar palavras lá, né, que o Face entenda como de ódio, como ex-presidiário. Você não pode colocar, senão você vai ser bloqueado. Então, já está se concretizando tudo aquilo que o Lula falou que ia fazer. Não é coincidência. Controlar redes sociais é uma delas aí. E aguenta as consequências quem votou. Eu não carrego essa culpa. Tá certo? Um abraço aí, ótimo dia e Deus nos ajude.